bombástico. Deus tem coisas maravilhosas para falar conosco hoje, usando a vida do pastor Jack. Bom, vamos lá. Eu quero ler um texto que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vai falar sobre a vida pelo Espírito. E eu estou com uma camisa aqui até que ela coincide com a palavra, né? Uma pomba pegando fogo. E é assim que eu me encontro, eu ando radiante. Deus me deu um povo maravilhoso lá no Santo Antônio. Eu até me emociono de falar. É uma família linda, 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 fantástica, linda. Eu amo muito. Ele vai dizer, mas o que o Anderson quer no Santo Antônio? Gente, eu sou cria da Matias Velho, São Cepé, eu conheço muito bem e me sinto em casa, Aprove Deus de me dar uma família linda. Eu estou em chamas por aquele povo e Deus tem acrescentado a cada dia gente nova. Isso é que importa, nós ganharmos almas e falarmos do Rei. Mas sem delongas, vamos lá. Gálatas capítulo 5, do 16 em diante, Paulo vai falar sobre a vida pelo Espírito. Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes se opõem, né? Se opõem. Tive que baixar o volume aqui porque ontem deixei o volume muito alto e ficou, principalmente o vídeo aqui pelo Instagram, ficou ruim, né? Esses se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que interessante. Paulo, ele faz aqui um relato da vida andando no Espírito. Esse texto de Gálatas, ele é impactante para mim. Eu aceitei Jesus no ano de 1992. Entre 92 e 93, eu tive um processo, tive um discipulador que foi meu tio. Ele era presbítero na Assembleia de Deus e ele fez 2 listinhas, sem mentira nenhuma, gente. Ele fez 2 listas. Uma lista com as obras da carne e a outra lista com o fruto do Espírito. Esse detalhe aqui que está no versículo 22. Imagina, eu tinha 12, 13 anos. E ele me dizia o seguinte: estarás pronto para se batizar quando a lista do fruto for maior que a lista das obras da carne. Eu levei o ano de 92 até o final de 93. Me batizei em 31 de dezembro de 93. Por quê? Porque ele mostrou para mim que eu precisava viver em espírito, viver pelo Espírito. E Paulo está dizendo aqui sobre viver na carne. E não é a carne, essa carne aqui, né? Quando a gente fala carne física, é a carne caída, é o homem caído, é a nossa natureza caída.
Paulo está dizendo, olha, vocês podem optar em viver a natureza caída e optar por viver pelo Espírito. O que é mais fácil? É mais fácil viver a natureza caída, né? É muito mais fácil você viver de qualquer jeito. Mentir, falar mal, gritar, né? É muito mais fácil. A carne, ela já está aqui, né? Ela já está, né, desejando, tanto que Paulo vai dizer o seguinte, olha, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O que o Espírito quer? O Espírito quer intimidade com Deus, o Espírito quer contato com Deus, o Espírito quer estar em constante comunicação com o Senhor. Já a carne não. A carne quer os prazeres da vida e a carne quer viver de qualquer jeito. Paulo vai dizer, os dois se opõem, né? Tem um dito antigo, que o pregador dizia, olha, você tem dois cães dentro de você, né? O carnal e o espiritual, aquele que você alimentar mais é o que vai sobressair. Então é justamente isso. Aquele que nós mais alimentarmos, ou seja, se eu me alimentar das coisas da carne, eu vou ser mais carnal do que espiritual. Agora, se eu me alimento das coisas do Espírito, que coisa do Espírito? Louvor, constante oração, estar em busca, em contato com Deus, leitura diária da palavra, né? Eu me lembro, trabalhei muito tempo com jovens, mas pastor, eu caí, não sei o quê. Claro, porque vive uma vida, sabe? Acha que buscar a Deus é só quando está lá dentro do templo. Não. Nós não temos esse dualismo, essa vida de igreja ou essa vida espiritual e a vida secular. Nós temos que entender que nós somos espirituais e precisamos viver uma vida espiritual. Vamos lá. De Paulo diz, olha, um ao outro, ele se opõe ao outro, para que não façais o que quereis. A carne não quer as coisas do Espírito, né? Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis mais debaixo da lei. Então, a lei, né, não que ela seja inútil, mas ela foi cumprida por Jesus. Paulo começa esse capítulo 5 dizendo que nós estamos livres do jugo da escravidão. O primeiro versículo do capítulo 5 vai dizer, Cristo nos libertou para que estejamos de fato livres. Estais, pois, firmes e não torneis a colocar debaixo do jugo da escravidão. Aquele que experimenta as coisas do Espírito e volta para as coisas da carne, ele se coloca debaixo do jugo da escravidão. E é isso que Paulo está dizendo. Só que Paulo estava falando dos Gálatas, por quê? Porque os Gálatas experimentaram o Evangelho, experimentaram a graça e estavam voltando para as coisas, né, da lei. Estavam voltando para as coisas judaizantes, eles estavam se tornando judaizantes. Então Paulo está dizendo no início do capítulo 5, dizendo, olha, não torneis a colocar-vos debaixo de um jugo de escravidão. Vocês não são mais escravos, não são mais escravos do pecado. A partir do momento em que você coloca Jesus como Senhor da tua vida, ali então quem domina é o Espírito, e você tem que alimentar as coisas do Espírito e não alimentar as coisas da carne. Voltando lá, no 19, né? As obras da carne são conhecidas, as quais são... Daí Paulo vai dar uma lista de obras da carne, né? Prostituição, impureza, libertinagem, idolatria. Da idolatria aqui não é só uma imagem, né? A gente tem a gente que vive um país, uma cultura muito católica, a gente evangélico associa idolatria às imagens católicas. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na tua vida. Eu costumo dizer isso, né? Pode ser o teu carro, pode ser o teu emprego, pode ser a tua empresa, né? Tudo aquilo que você adora, né? De uma forma assim, sabe? Exageradamente. Você ama exageradamente. Então você adora. E a partir do momento que você adora, você coloca essa coisa no lugar do Senhor. Feitiçarias, inimizades, né? Eu já ouvi pastor diz assim, eu tenho inimigo, aquele inimigo, se tu quer ser meu amigo, o meu inimigo tem que ser teu inimigo. Obras da carne, né? Inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes. A essas, acerca das quais vos declaro como já antes vos preveni. E o que é mais grave,
Olha o que Paulo vai dizer sobre as obras da carne. Quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não adianta eu ser um doutor em reino de Deus se eu continuo praticando obras da carne. Vai ser aquele caso lá do Senhor, o teu nome eu expulsei demônios, o teu nome eu fiz isso, o teu nome eu fiz aquilo. Jesus vai dizer, apartai-vos, eu não vos conheço. Agora chega a coisa boa do Espírito. Versículo 22. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz. Eu costumo dizer, a linguagem do Evangelho é o amor e o perdão. Amor, né? Amai-vos uns aos outros. É o mandamento do Senhor, né? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Longanimidade, né? Benignidade, bondade, tudo relacionado ao amor, né? Porque a pessoa que ama, ela enxerga no próximo, enxerga na outra pessoa, um filho de Deus, ou alguém que precisa ser adotado pelo Pai, né? Mansidão, domínio próprio. Como falta o domínio próprio nos dias de hoje, né? As pessoas manterem o seu domínio próprio, né? Tem coisas que dá vontade de opinar, mas olha, né? Domínio próprio, né? Fica sossegadinho, porque não vale a pena, né? Comprar uma briga que às vezes é desnecessária. Domínio próprio, tá? É dominar o seu eu, dominar a língua, dominar aquela vontade de dar uma resposta, dominar aquela vontade de bater na mesma, né? Devolver na mesma moeda. Não, domínio próprio. Você guarda para ti, segura, né? Essa é a ideia do domínio próprio. E daí Paulo vai dizer, ó, contra essas coisas não há lei. Ou seja, né, se eu ando no Espírito, as coisas que eu ando no Espírito não há lei contra. A lei não pode, na verdade, te julgar a partir do momento em que o fruto do Espírito está na tua vida. Daí Paulo diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se eu sou um ser espiritual, eu tenho que andar, né, no Espírito, eu tenho que viver no Espírito. É isso que Paulo está querendo dizer. Olha, tu não pode, né, querer ser espiritual e não viver uma vida espiritual. Por isso que ele faz essa comparação entre obras da carne e fruto do Espírito. Amém? Não nos tornemos convencidos irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então Paulo vai dizer aqui, né, para sintetizar, do versículo 16 ao 25 do capítulo 5 de Gálatas, né, a vida que nós devemos viver com Deus, uma vida no Espírito. E como eu vou viver uma vida no Espírito? Me alimentando da palavra, me alimentando das coisas de Deus e diminuindo cada vez mais as obras da carne. Né? Se você tem, né, como fez o meu tio lá no início quando eu me batizei, se você tem lá obras da carne e fruto do Espírito, faz uma listinha, né, daquilo que você tem que trabalhar. Olha, eu tenho que trabalhar esse ponto aqui, essa obra da carne eu tenho que eliminar. Foca nela, né, elimina ela que você certamente, né, vai conseguir viver uma vida no Espírito. Amém? Bom dia então para o Gerson, para o Rodrigo lá pelo Facebook, aqui pelo Instagram. Eu já tinha dado um bom dia para o Patrick, para a Cristina, para a irmã Ana, para o Felipe, para a Dirce. Olá, Dirce. Para a Jo, minha esposa. Fica o convite então, pessoal, hoje ao meio-dia eu tenho uma live, vai ser somente pelo Instagram, porque até pela questão do compartilhamento aqui. Talvez se eu conseguir transmitir pelo Facebook, eu vejo se vai dar, tá? Mas eu tenho uma live com o pastor Jack, ele é um pastor de Porto Alegre, né, da igreja Vintage. Ele trabalha muito, é um discipulado de homens, e a gente vai falar sobre masculinidade bíblica, amém? Então eu conto com a tua presença aqui, meio-dia vai ser a nossa live. Um bom dia a todos, fiquem na paz que excede todo entendimento, e até meio-dia, né? Se o Senhor Deus nos permitir.